Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para as últimas informações do Flamengo. Tem mercado da bola, tem notícias ainda sobre Dudu no Flamengo, Gabigol no Palmeiras, tem sobre Claudinho no Flamengo. O Flamengo fez proposta pelo Claudinho, ele pode sim ser reforço do Flamengo. Novas informações sobre isso, tem também sobre Marco Antônio e muito mais. Fica até o final para você ver tudo aí sobre o nosso Mengão, sobre o Flamengo que busca cada vez mais se reforçar para o Campeonato Brasileiro, para as competições importantes da temporada. Já vai deixando o like aí, se inscreve no canal, ativa o sino para você ficar por dentro de todas as novidades e o seu comentário é muito importante. Créditos a ESPN na descrição e vamos agora acompanhar tudo sobre aí o Flamengo. Vamos lá. Olha aí, então, a briga pelo título. A gente tem o Flamengo na liderança com 31 pontos, aí vem Botafogo e Palmeiras com 30, o São Paulo tem 27, Bahia também tem 27 e o Atlético Paranaense na sexta colocação tem 25 pontos. Tá tudo muito embolado nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. André Kfouri, muito boa noite. Um beijo também já para o Gustavo Zupac, porque ele já vai pegar também para falar sobre... Vai ser o Campeonato Brasileiro ou está se desenhando para o Campeonato Brasileiro mais acirrado da história? Não sei. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Não dá, né, para a gente falar sobre isso pensando no campeonato inteiro, principalmente que a gente está atravessando um trecho em que os jogadores da seleção brasileira estão voltando aos seus clubes aqui no Brasil. Alguns que estavam na Copa América já chegaram, outros ainda vão demorar. Falando do Flamengo, que a gente viu o material do Pedro agora há pouco, mencionando o empate com o Cuiabá, o meio de campo do Flamengo está nos Estados Unidos ainda com possibilidade de chegar à final ou ganhar a Copa América. Então, coisas como a fase do Atlético Mineiro, que é muito estranha, perto do que a gente viu o Atlético jogar, antes de começar a perder jogadores por convocações e lesões. Não dá para a gente falar em equilíbrio de campeonato, uma edição histórica. O que eu acho, desde o início, é que o campeonato tem um nível alto, o campeonato está interessante nos seus mais diferentes trechos de tabela, mesmo se a gente pensar lá embaixo, na zona do desespero, é uma coisa que já se avizinha uma luta de times tradicionais, o que aumenta a temperatura dos jogos, aumenta a angústia de grandes massas de torcedores no Brasil. Eu acho que isso vai continuar, muito provavelmente até o fim, com times grandes, não sei se exatamente todos esses que estão agora perto ou na zona do rebaixamento, mas alguns chegaram para ficar, como se diz na gíria. Agora, lá em cima, a gente tem o Flamengo e o Palmeiras, porque isso não é uma novidade, há muito tempo é assim, e o Botafogo jogando cada vez melhor. O Botafogo é um time que mantém um nível de periculosidade ao adversário constante. As escalações mudam, as dificuldades variam e o Botafogo continua. Então, também não dá para dizer que o Botafogo vai disputar o troféu. São Paulo chegou perto. São Paulo está ali também, né? Pode perder seu técnico? Pode. Tomara que não, mas sempre é uma possibilidade quando se trata de um eventual chamado de seleção nacional. Mas o que é mais importante para um treinador argentino? O São Paulo ou a seleção equatoriana? Bom, ele tem raízes no futebol equatoriano, ele ganhou título lá, ele trabalhou em 2 clubes, o Zubeldia, evidentemente. E ele pode ter o sonho de disputar uma Copa. Aliás, o Equador está na frente do Brasil nas eliminatórias. Sim. Mas o Equador não vai, não sei. E fez a mesma campanha que o Brasil na Copa América. Passou então, em segundo, caiu nas quartas. E quem é que pode criticar um treinador que talvez deixe um trabalho em andamento, ainda no começo, dá para a gente dizer, por causa do sonho de disputar uma Copa? Só um torcedor do seu time. Que é uma possibilidade que talvez ele não tenha. O torcedor do seu time. Sim. Com razão. Com razão. Sim. É uma situação em que muita gente pode ter razão, mas eu compreenderia, eu lamentaria, mas compreenderia. De novo, aconteceu com o São Paulo em pouco tempo, né? Então, eu não acho que dá para a gente fazer agora esse tipo de previsão, é muito arriscado. Mas o campeonato, sem dúvida, está legal.
está gostoso de assistir. Pois é. Oi, Zupa, boa noite. Eu falei para você já pegar e falar, e aí eu já ia entrar para falar, né? Ô, apresentadora para gostar de falar. Não, eu só ia falar mesmo, assim, e pensando nesses times que estão ali, só para avançar, o André falou Flamengo e Palmeiras, quem você citaria também de mostrar essa força para seguir nessa briga? Eu vejo o Botafogo hoje com esse potencial, assim, claro que São Paulo e Bahia, que estão fechando ali o grupo dos melhores times do Campeonato Brasileiro, tem o Cruzeiro, que é um capítulo à parte para a gente conversar. Todos eles têm potencial para incomodar. O Bahia tem que se provar mais nos grandes jogos. O Bahia tem um time muito legal de ver, um time muito bom, um trabalho excelente, mas nos grandes jogos o Bahia encontrou uma maneira de jogar, mas não encontrou uma maneira de pontuar. E acho que isso fica de lição. O Rogério certamente está trabalhando isso. E isso faz parte do crescimento do Bahia. O São Paulo é um time muito interessante, um time muito competitivo. O São Paulo tem um bom time, um bom elenco. Mas estou curioso para ver como o São Paulo vai se comportar a hora que as Copas voltarem. Porque eu vejo chance de título para o São Paulo nas Copas. São Paulo pode ganhar a Libertadores. Não é o favorito para isso, mas ele tem condição de ganhar. E não vai ser surpresa para ninguém. São Paulo, por um acaso, chegar a uma final de Libertadores, por exemplo, por mais que seja uma chave difícil. Então, talvez o Campeonato Brasileiro, de alguma forma, seja sacrificado. Palmeiras, Flamengo e Botafogo são os 3 melhores elencos do país, na minha visão. Aquela ideia do Galo como terceiro elenco, eu tenho um pouco de dúvida quanto a isso desde o começo do ano. O Galo tem um time bom, muito bom, tem alguns 4 jogadores realmente especiais. Eu reputo dentro do elenco do Galo Arana, Paulinho, Hulk e o Scarpa como 4 jogadores especiais e alguns bons jogadores. Mas o Botafogo, janela a janela, vem montando um elenco muito equilibrado. Então acho que o Botafogo tem hoje time e elenco, e vai ter com os jogadores que vão estrear, com condições de acompanhar os 2 melhores times do país, que são Palmeiras e Flamengo. Se vai ou não, não sei. Né? A gente tem que acompanhar, para ver se ele vai acompanhar. Mas eu acho o campeonato muito equilibrado e 2 características me chamam a atenção. A quantidade de bons times no Brasil, ela está aumentando, isso é um ótimo sinal, e por isso o campeonato fica como está. Algo que eu tenho dito desde das últimas temporadas, ou desde o começo desse ano. A diferença entre Palmeiras e Flamengo e os demais times do país, os bons times do país, é uma diferença cada vez menor. Por mais que Palmeiras se reforce, Flamengo se reforce, a diferença deles para os demais está diminuindo, porque antes eles eram muito bons e os outros não. E agora os outros estão trabalhando muito bem também. Temos bons times trabalhando, então a diferença diminui. Isso faz o campeonato mais equilibrado. Agora, o que me chama a atenção nesse campeonato é justamente o fato de, a essa altura, antes da metade da competição, a gente ter Palmeiras e Flamengo brigando ali. O Palmeiras é o terceiro, mas eles ocupando a faixa de melhores times do campeonato. Não me lembro se a gente teve, nessa era de Flamengo e Palmeiras brigando por tudo, eu não me lembro se a gente chegou até, acho que não, desde o começo do campeonato, os 2 ali brigando. Porque ou um disparava, o outro estava de olho nas Copas, ou ano passado era o Botafogo na conversa e na reta final, Palmeiras e Flamengo ameaçaram chegar e o Palmeiras ultrapassou. Agora, um campeonato brasileiro, que desde a metade do primeiro turno, por exemplo, a gente tem os 2 melhores times do país ocupando esse espaço de briga direta pelo título, não me lembro, nessa era Flamengo-Palmeiras, disso ter acontecido. Acho que não aconteceu, estou aqui buscando eu também estou buscando. De 19 para cá. 19 o Flamengo cresceu depois do meio do ano. Então, a essa altura, acho que não tinha Jesus arrebentando ainda. Em 2020, o Flamengo só foi ser líder do campeonato na última rodada. O Flamengo arrancou na reta final. Né? Em 21 era o Atlético Mineiro brigando sozinho, não teve concorrente. Em 22 o Palmeiras disparou e no ano passado era o Botafogo que estava brigando, Flamengo e Palmeiras patinando a essa altura do campeonato. Então acho que a gente nunca teve uma briga, se essa briga for a briga até o fim do campeonato, uma briga tão longa de Palmeiras e Flamengo nos pontos corridos. Isso é inédito nessa era tão forte desses times e dá o molho para o campeonato. Mas nesse momento eu vejo como está a nossa tarja aí. O distintivo rubro-negro, o distintivo alvinegro, o distintivo alviverde, como de fato os 3 grandes times da competição. E esse é um choque na Libertadores, né? Botafogo e Palmeiras. Vai ser incrível esse duelo, porque é um duelo de bastidor, né? Leila e Textor, e um duelo de 2 ótimos times. E aí pensando em Libertadores, a gente ainda tem o Grêmio Fluminense, pensando do outro lado, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora sim, André, a gente em algum momento olhava para esse Botafogo e como ele perdeu força no final do campeonato passado e a gente pensava, vai chegar 2024 e não vai conseguir ter essa força de início de campeonato brasileiro. E a gente está vendo um Botafogo até melhor do que o Botafogo de 2023, só que o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo também crescendo demais com as suas equipes e conseguindo brigar desde agora
agora no Campeonato Brasileiro. E a gente ainda lembra que é um Botafogo que tem reforços para chegar e um Palmeiras com reforços também muito importantes para chegar no restante. No caso do Botafogo, o que eu acho que é primordial é que o trabalho da comissão técnica encaixou, entrou. A gente vê o Botafogo jogar conforme o seu treinador quer. A gente vem conversando sobre isso aqui no Sport Center, no Linha de Passe e outros programas, desde que essa comissão técnica chegou de Portugal e o que ela vinha tentando fazer logo nas primeiras partidas, sem tanto equilíbrio, e depois, quando o elenco compreendeu melhor, isso aconteceu com o tempo, é natural que seja assim, o Botafogo tem um nível de competição que é muito alto. Na semana passada a gente tratou desse assunto. Pessoalmente, eu prefiro o time atual ao do primeiro turno do ano passado, mas eu não vou discutir com o número, é um recorde quebrado. Ninguém nunca fez tantos pontos quanto o Botafogo do ano passado fez no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, independentemente do que aconteceu depois. De que vale? Vale para estabelecer um recorde de pontos na primeira metade do campeonato. É isso que os times também estão perseguindo. Isso é um dado histórico importante e favorável e bom para o Botafogo. Houve uma tremenda depressão pelo que aconteceu no final? É claro que sim. E aí, acho que também por causa disso, o problema do Botafogo foi patinar na escolha dos substitutos do Luiz Castro, né? Mantém um técnico, contrata, depois um interino, contrata. Então, treinadores que chegaram ao clube, ideias diferentes, saíram, até que acertou com a comissão técnica do Arthur Jorge. O nome foi bem escolhido, o trabalho está entrando, o Botafogo está entregando e está lutando e vai continuar. Então, a minha impressão é que, mal comparando, a situação do Vasco hoje é diametralmente oposta, porque o Vasco está lá embaixo. E o time está funcionando por uma pequena sequência de jogos com um treinador interino. Fica essa dúvida em relação ao que fazer. Vai contratar alguém, vai efetivar esse treinador ou vai deixar assim? Porque as coisas estão indo bem e a dinâmica está funcionando. Você não sabe de longe o que é certo, o que é errado, o que pode dar certo. É muito difícil. Essa tomada de decisão, especificamente em relação a comando, quando existe uma substituição a ser feita, é das coisas mais complicadas do futebol. O Botafogo patinou um pouco, mas acertou e o prêmio está aí. Vamos falar agora da parte de baixo da tabela. Bastante agitado em relação a Gabigol, mais uma vez, movimentando aí o noticiário, especialmente em relação a uma possível saída imediata do Flamengo, desta vez uma troca por Dudu do Palmeiras ou até outro jogador do atual campeão brasileiro. Em apurações com o companheiro Bruno Vicari, a gente tenta trazer um pouquinho do que rolou nos bastidores. O que acontece é que o Palmeiras gostaria de contar já com o Gabigol, e aí o Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, entrou em contato com o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Ambos têm uma relação antiga, já desde os tempos do Flamengo, meados dos anos 2000. Os dois conversaram sobre essa possibilidade de, quem sabe, o Gabigol ir agora para o Palmeiras. Ele já pode assinar um pré-contrato neste momento, ainda não acertou com o Palmeiras, mas o Flamengo entende que o destino dele em 2025 deve mesmo ser o Clube Verde. O Flamengo, por sua vez, entende que receber um valor por Gabigol, 3, 4 milhões de euros neste momento, seria importante, mas não tão determinante assim, mais determinante do que perder um ídolo para um rival direto. Então, interessante seria uma troca esportiva. Ofereceu 4 nomes para o Palmeiras, quem sabe fazer uma troca. Dudu, Rony, Gustavo Gomes e mais um nome que a gente não conseguiu apurar exatamente. Então, dentro dessas possibilidades aí, surgiu o nome de Dudu, mais badalado, ídolo do Palmeiras, que esteve próximo de deixar o Clube Verde para o Cruzeiro recentemente. Diante de todas essas questões aí, não houve acerto do Gabigol com o Palmeiras, então a negociação não avançou nesse sentido, ficou mais na questão da consulta, das conversas ali de parte a parte. Então o Gabigol, que estava afastado dos jogos do Flamengo, vai ser relacionado para o jogo de quinta-feira contra o Fortaleza no Maracanã. Ele tem 5 jogos, se fizer o sexto, chega ao limite
fizer o 7º, aí ultrapassa o limite, não pode mais se transferir para nenhuma outra equipe da Série A em 2024. Muito bem, vamos falar então desta troca que esfriou muito, e a informação que eu tenho do Palmeiras é que realmente o Dudu bateu o pé, apesar de toda a relação com a diretoria estar muito ruim entre Dudu, Leila e também os seus pares. Ele bateu o pé e disse: não quero, eu quero reconquistar o meu espaço no Palmeiras. O Abel Ferreira entende que pode utilizar o Dudu e vai dar esse espaço para ele, apesar do Dudu só ter 3 jogos e ainda tem tempo então também para o Palmeiras olhar isso. Mas o Gabigol agora relacionado, a gente já imagina que é algo que vai acontecer, essa transferência do Gabigol para o Palmeiras, mais para o final do ano, a não ser que algo aconteça completamente diferente do que está se imaginando e o Dudu aceite essa possível troca. Mas vamos lá. Vai que isso aconteça, Gustavo Zupac, que existe essa troca. Você imagina que seria bom para quem? Seria bom para o Dudu? É uma troca muito difícil, são 2 ídolos de grandes clubes, né? Assim, a gente pensar na troca, a gente pode fazer aqui análise de melhor para quem, etc e tal, e isso acaba sendo uma normalização de uma operação que não é normal, né? Uma operação desse nível não é normal, né? Então, a gente sempre tem que levar em consideração os componentes afetivos, emocionais, o que representa o Gabriel na história do Flamengo, o que representa o Dudu na história do Palmeiras. Então, é uma troca que, se acontecer, acho pouco provável, né? Mas seria de enorme impacto. E falamos sobre isso ontem. No meu entendimento, ela é melhor para o Palmeiras e ela é melhor para o Gabriel do que para o Flamengo e do que para o Dudu. E isso não é uma análise de quem eu acho melhor, o Gabigol ou o Dudu. Acho que vai muito além disso. O Dudu é até mais habilidoso do que o Gabriel, mas o Gabriel, enfim, é mais jovem, não vem de lesão, o Dudu vem de lesão, é mais velho, tem essas dúvidas. A questão é que, da saída, depois que o Endrick foi embora, o Palmeiras foi ao mercado e contratou ótimos jogadores, muito bom o mercado do Palmeiras para agora, mas nenhum dos reforços trazidos joga no lugar que o Endrick joga, o Gabriel joga. Então, o Flaco Lopes joga, o Rony joga, mas o Gabriel joga. Então, uma vez contratado, se para agora, né, acho que vai ser para o ano que vem, né, mas se para agora, o Gabriel teria um espaço interessante para brigar na equipe do Palmeiras. Claro, dentro da leitura do Abel, de que, como ele falou para os reforços, né, ele falou na coletiva ontem que ele já juntou o Felipe Anderson, o Maurício e o Gia e falou, abaixem suas expectativas, aqui é a família Palmeiras, depois vem quem vocês são. E claro que o Gabriel também passaria por esse processo, porque ele não é maior do que ninguém nesse sentido. Mas o Gabriel tem um espaço claro para brigar pelo time do Palmeiras ali. E ele recuperando o seu futebol, é o que se espera, e ele precisa fazer isso, ele chegaria para ser titular, imagino, talvez não de imediato, mas no curto prazo. O Dudu no Flamengo, eu tenho dúvidas. Não pela qualidade do Dudu, ele é um excelente jogador, no nosso contexto, aí na última década, dos melhores que a gente teve no Brasil, top 3, top 5, no máximo. Mas nos 2 lugares onde o Dudu gosta de jogar, nos 2 lados do campo, especialmente na esquerda, onde ele prefere jogar, ele é destro para puxar para dentro, ele está sempre com o gol à sua feição. O Flamengo tem hoje, não hoje porque está machucado, mas o Everton Cebolinha, que é um dos principais jogadores da era Tite, e o Bruno Henrique para jogar no lugar dele, que é um jogador com uma folha de serviços prestados ao Flamengo, que eu não vou aqui perder tempo de programa para explicar. E tem o outro lado também, o Luiz, que ele poderia... Luiz Araújo, que vem jogando bem, taticamente é um cara que cresceu, o lado direito do Flamengo é um lado que cresceu muito nos últimos jogos. O Wesley cresceu como lateral, o Luiz Araújo como um ponta, meia ponta ali pela direita também. E além do Luiz Araújo, existe a possibilidade que o Tite já usou, inclusive antes da queda técnica do time, das contusões e convocações, de ter ou o Gerson ou o De La Cruz lá, para acomodar ou o Gerson ou o De La Cruz no meio. Então, a concorrência para o Dudu, dos lugares que ele gosta de jogar, ela é maior do que a concorrência que o Gabriel teria no lugar que ele gosta de jogar. Além da questão de que o Dudu vem de lesão, e acho que isso é uma dúvida que se tem aos 32 anos, como ele vai voltar no seu melhor nível da lesão que ele teve. Então, dentro desse panorama, se acontecesse a troca, no meu entendimento, ela seria... Não quer dizer que ela seria ruim para o Flamengo. Ter o Dudu é uma ótima notícia. Claro. Mas acho que ela seria melhor para o Palmeiras como clube, melhor para o Gabriel dentro das brechas que cada um encontraria para jogar. A questão é que o Flamengo não quer mais o Gabriel, tá claro isso? Sim. O Gabriel quer sair do Flamengo, tá claro isso? Também. O Palmeiras como clube, não o Abel, mas o Palmeiras como clube, depois do movimento com o Cruzeiro, não quer mais o Dudu. Mas o Dudu não quer sair do Palmeiras. Se ele quisesse, não mais. Se ele quisesse, ele tinha sair. Se ele quisesse, ele não estava mais lá. Né? E essa ponta não fechou.
e o Dudu não quer sair e está incomodado com a maneira que o Palmeiras vem tratando ele, atleta, e ele, figura perante a torcida. Pois é, são muitas pontas, né, para fechar ali, são 4 ali, e o Dudu já disse comigo não, assim eu não quero. E aí a gente pensa no Flamengo, que não quer o Gabigol mais, mas que está na dela ali, bom, ele tem contrato até o final de 2024, e se por acaso ninguém pagar o que eu quero, ou ninguém trazer o jogador para a gente fazer essa troca, que tope vir para o Flamengo, a gente vai ficar com o jogador e ele é relacionado. André, como é que você vê esse movimento do Flamengo, que é um Gabigol que também está tendo muito cuidado nessa saída. É claro que ele não quer sair assim desse jeito, o Dudu também tendo esse cuidado, como é que ele vai sair, porque ele também vai sair do Palmeiras. E como é que você enxerga esse movimento do Flamengo levando o Gabigol para ser relacionado e ele podendo fechar depois esses 7 jogos e aí não ser mais transferido nesta temporada? É uma contradição em relação ao que declarou o Marcos Braz há alguns dias, dizendo: estamos fazendo a vontade dos empresários do Gabriel, naquele momento em que o Flamengo afastou, entre aspas, o Gabriel, ou seja, não mais relacionou, porque senão ele corria o risco de ser utilizado e ultrapassar o limite de partidas, atuações permitidas para que um jogador atue em outro clube aqui no Brasil. Agora o Flamengo aparentemente muda de ideia, porque essas coisas nos bastidores, elas são assim mesmo. Alguém fica irritado com uma declaração, foi o que aconteceu nesse caso. O Braz disse o que disse porque os representantes do Dudu disseram que já estavam procurando novos ares para ele. Então, do Gabriel, perdão. Já estavam procurando novos ares, então ótimo. A gente deixa ele aqui tranquilo, esperando vocês conseguirem novos ares. O Gabriel não quer ir embora do Flamengo sem que o clube seja recompensado por isso. Mas isso não está no controle dele. Ele não pode controlar, está fora das mãos dele. Porque pode não chegar ao Flamengo como compensação pela saída do Gabriel, algo que o Flamengo entenda que é positivo, que ele quer receber. Estava todo mundo muito ok com essa possibilidade de troca aí, menos um lado, menos o Dudu. O Flamengo não quer mais o Gabriel e quer uma compensação. O Dudu seria essa compensação? Claro que sim. O Palmeiras não quer mais o Dudu, vai contratar o Gabriel vai jogar no Palmeiras. Sim. Se desfazer de um que você quer vender na mesma operação que você recebe alguém que você quer contratar, ótimo, nada melhor. Gabriel. Em termos de folha salarial, ocupa o mesmo espaço. Por ali. Gabriel, faz diferença para ele se o Dudu vai para o Flamengo? Faz. Ele, nas conversas pessoais, internas, ele quer que o Flamengo receba algo. O Dudu é esse algo. Sim. Dudu, não quero ir. Então, é aquela coisa, se as 4 pontas do negócio não estivessem de acordo, o negócio não sairia. É muito complexo, é muito difícil. Além de ser uma coisa absolutamente improvável. Então, no momento em que o Gabriel era ídolo do Flamengo, Dudu era ídolo no Palmeiras, se alguém disse, olha, vai chegar um dia que vai haver uma troca e vamos fazer assim. Você está maluco. Você comeu algo estragado. Pensa bem no que você... querendo light. Pensa bem no que você está comendo. Então, só uma informação que eu acabei de receber aqui de uma fonte. Corinthians fechando com Ramon Dias, tá bom? Treinador que está livre no mercado aí desde a saída do Vasco. Corinthians contratando o treinador argentino. Vamos ver se o treinador argentino, depois de salvar o Vasco no último ano, lá no ano passado, vai conseguir salvar o Corinthians nessa temporada. Vamos para as informações? Antes de mais nada, Gabigol será relacionado pelo Flamengo para a partida contra o Fortaleza nessa quinta-feira. Ele vai estar de volta à lista de relacionados. Se vai ser utilizado por Tite, a gente sabe que se isso acontecer será por poucos minutos ou ele nem será utilizado. A verdade é essa, porque o Tite não goza de um carinho enorme pelo Gabigol e a gente vai contar isso, inclusive lendo uma mensagem que um membro do Departamento de Futebol do Flamengo me passou. A gente vai falar sobre isso. Então, Gabigol será relacionado pelo Flamengo para pegar o Fortaleza na quinta-feira no Maracanã. Vamos para o assunto possível troca Gabigol, Dudu, Flamengo e Palmeiras. Essa informação foi publicada primeiramente pelo site Nosso Palestra, que acompanha o dia a dia do Palmeiras. O que aconteceu? Contei hoje, tintim por tintim, no SBT Sport Rio, vou contar aqui agora para vocês no canal Vene Casagrande. Isso foi uma possibilidade levantada
entre os empresários do Gabigol em conversas com o Palmeiras. Porque o Palmeiras tem sim interesse em ter Gabigol. O Palmeiras quer contratar o Gabigol, quer ter o Gabigol a partir de 2025. E aí os empresários do Gabigol levantaram a possibilidade de trocar, porque o Palmeiras não quer ter mais o Dudu. O Palmeiras quer se desfazer do Dudu. Aí os empresários do Gabigol levantaram a bola. Vem cá, vocês topam uma possível troca? Não, a gente topa, beleza, a gente super faz. E aí saiu essa notícia. Entrei em contato com o Flamengo para entender essa situação, para saber se de fato procede o interesse do Flamengo em ter o Dudu. Porque quando as pessoas falam, Flamengo e Palmeiras negociam uma troca Gabigol e Dudu, dá a entender que o Flamengo quer ter o Dudu. E aí entrei em contato com um membro do departamento de futebol do Flamengo, outras pessoas da diretoria me confirmaram na mesma linha, e essa pessoa me disse o seguinte: Gabriel é ídolo, mas se tornou um problema. Tite está longe de ser seu fã, e Gabriel uma liderança negativa. Era aceito porque decidia, mas está mal desde o início de 2023. Teve o problema da suspensão, da camisa do outro time e não está jogando nada. Sairá livre no final do ano. Então, ou sairá agora e o clube terá uma compensação, ou fica até o final do ano sem ser muito utilizado ou sem ser utilizado. Mas sobre o que você perguntou, muita gente se mexe. Palmeiras, empresários dos lados, Flamengo está sem movimento, mas escutando. E aí eu fui e questionei. Mas existe alguma negociação? O Dudu interessa ao Flamengo? Aí a pessoa respondeu: conversas, intenções desses personagens que falei, mas negociação não, até porque acredito que não irá acontecer. Aí eu fui, questionei novamente: é cavada dos empresários e do Palmeiras? A pessoa respondeu sim. Então, para vocês entenderem que o Flamengo em nenhum momento fez esse movimento para tentar uma troca, até porque, se a gente for fazer uma análise bem franca, o Flamengo sairia perdendo nessa história. O Dudu vai completar 33 anos em janeiro. Não é um jogador barato. Ele atua pela ponta esquerda, que hoje tem Cebolinha e Bruno Henrique na frente dele. O Flamengo ia gastar um alto salário com um jogador que chegaria para ser reserva, com certeza. E o Dudu aceitaria um contrato curto com o Flamengo? É óbvio que não. Estava nítido que isso era uma cavada de pessoas envolvidas na situação, interessadas em fazer Gabigol no Palmeiras. Leia-se, empresários do atacante do Flamengo. Porque nem o Dudu toparia isso, embora o Dudu esteja sendo fritado de uma maneira absurda lá no Palmeiras, mas o Flamengo não tem interesse em contar com o Dudu por vários motivos. Um deles é esse: existe a incerteza de como está o Dudu fisicamente. O Dudu acabou de passar por uma cirurgia extremamente grave no joelho, 10 meses que ele ficou afastado, e ainda tem idade avançada. Para o Palmeiras essa troca seria maravilhosa, porque o Gabigol ele vai completar apenas 28 anos, é um jogador jovem ainda. Pode ser recuperado. A chance do Gabigol dar certo no Palmeiras é maior que a chance do Dudu dar certo no Flamengo. Então o Flamengo nunca teve interesse, nunca negociou esse tipo de situação. Mas o Palmeiras sempre teve interesse no Gabigol, tanto é que hoje, segunda-feira, dia 8 de julho, nas últimas horas, formalizou uma proposta oficial ao Gabigol para assinatura de pré-contrato e ter o jogador a partir de 2025, quando acaba o vínculo dele com o Flamengo. Então o Palmeiras continua querendo o Gabigol e, pelo visto, vai acabar levando. Parece que vai levar. Agora o Flamengo não tem interesse em Dudu e não fez nenhum movimento para tentar a contratação desse jogador. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de Claudinho, porque informamos mais cedo. Vocês vão se recordar que, 2 semanas atrás, mais ou menos 10 dias atrás, a gente trouxe aqui o interesse novamente do Flamengo em ter o Claudinho, jogador do Zenit, jogador que o Flamengo tentou em outras janelas passadas. Agora o Flamengo quer ter esse jogador novamente, inclusive uma proposta foi feita já ao Zenit. E a proposta é de 15 milhões de euros, ultrapassando 88 milhões de reais, mais bônus, enfim, metas. A questão é o seguinte: o Zenit pede alto, pede pelo menos 20 milhões de euros.
E nessa terça-feira, os empresários dos jogadores vão vir ao Rio de Janeiro se reunir com a diretoria do Flamengo para alinhar tudo e apresentar um projeto ao Zenit. Conversei, inclusive, com membros da família do Claudinho que confirmaram o interesse do Claudinho em jogar pelo Flamengo, o interesse das partes, mas a pessoa resumiu muito bem. Agora é convencer o Zenit, como foi na última janela de transferência. Vou ler exatamente o que a pessoa... Tudo depende do Zenit agora. Então, é esperar o Flamengo tentando novamente a contratação do Claudinho nessa janela de transferência. Sobre Paquetá, nenhuma novidade. Um membro da diretoria do Flamengo me resumiu essa situação, parado no momento. E Marcos Antônio, em breve a gente vai ter novidades aí, porque o Flamengo, de fato, está próximo de contratar esse jogador, ainda não contratou. Tem um ponto ali que está travando, mas essa situação vai ser resolvida para que o negócio seja feito e o Flamengo consiga a contratação desse jogador por empréstimo junto a Lazio. Então o Flamengo agitando o mercado da bola, agitando o mercado de transferência, se mexendo. Vejo muitos torcedores falando, tudo no Flamengo é novela. Gente, na boa, o Flamengo, ele tenta jogadores difíceis. São negociações complicadas. Vocês acham que é fácil tirar o Claudinho do Zenit? Claudinho é o principal jogador do Zenit, se não for o mais caro deles lá. É fácil tirar o jogador de lá? É claro que não. O Flamengo mira alto. Se você, torcedor, não tiver paciência, complica. Não é novela. São negociações difíceis. Olha o Flamengo com o Léo Ortiz, cara. O Red Bull Bragantino fez um jogo duro danado para vender o Léo Ortiz ao Flamengo. Deu certo. E aí? Ele está rendendo dentro de campo. Então, calma, torcedor. É ter paciência, porque o Flamengo está se movimentando no mercado. E não, Marcos Braz não está em São Paulo, tá bom? Para quem acha que Marcos Braz está em São Paulo conversando com o Dudu, isso não procede. Beleza? O que procede é, Marcos Braz vem falando com o Claudinho com uma certa frequência. Claudinho quer jogar no Flamengo. Valeu, galera! Então, galera, esse foi o vídeo aí, né, com as informações que nós vimos. E Dudu no Flamengo, ao que parece, não vai acontecer, né? Porque o próprio jogador não quis, o empresário tentou cavar aí, né, trazer ele para o Flamengo, mas realmente, se formos olhar direitinho, para o Flamengo não seria nenhuma vantagem ter o Dudu, né? Por ser um jogador mais velho, seria muito caro e em posições que o Flamengo já tem bons jogadores, já tem jogadores se destacando muito melhor, né? E jogadores ou com a idade que ele tem, ou mais novos, né? Que é o Cebolinha, que é mais novo, e o BH, que já é um jogador também da mesma idade que o Dudu, só que o BH já se provou no Flamengo. Ninguém garante que o Dudu viria para o Flamengo, chegaria, seria titular, jogaria bem. Quem poderia garantir isso? Ninguém. Então realmente o Flamengo está pensando, né, bem em não aceitar esse tipo de proposta também, né, embora dependeria um pouco do próprio Dudu também. Para o Flamengo aceitar, eu acho que dependeria muito questão de salário, né, de tempo de contrato. O Flamengo não ia querer oferecer 3 anos de contrato, não ia querer oferecer o salário que ele recebe no Palmeiras. Então o Flamengo está pensando, na verdade, em estar cada vez mais renovando o seu elenco. Por isso que o Dudu não seria um jogador que chegaria aí ao Flamengo. E ainda bem que ele não aceitou também, né, essa ideia aí, muito inusitada. Mas o Gabriel realmente deve ser jogador do Palmeiras. Eu também acho que não tem que ninguém ficar triste, não tem que ninguém ficar se remoendo por causa disso, porque o Gabriel, ele há mais de um ano que ele não joga bola, ele não consegue fazer nada. Então, tem a história dele no Flamengo que é bonita, que não vai ser apagada por nada. O que ele fez vai continuar no Flamengo. Mas ele, infelizmente, fez muita coisa ruim, fez muita cagada nesses últimos tempos aí. Muita coisa que não demonstrou respeito pelo Flamengo, entendeu? Então, infelizmente, ele vai sair pelas portas dos fundos, né? Pela porta dos fundos, porque você sair do Flamengo para um rival como o Palmeiras é algo que não vai ser esquecido, infelizmente. O respeito, né? Até mesmo a idolatria que ele tem no Flamengo, para muitos aí, vai diminuir. E a gente entende aí como sendo um movimento que acaba tirando um pouco, né, ou bastante o carinho da torcida por ele, porque ele poderia ir para outro time, né, que não tem assim, talvez, essa rivalidade toda com o Flamengo, até para fora, se ele quisesse também do país, ele poderia ir, mas se ele vai preferir ir para o Palmeiras é porque ele quer realmente enfrentar o Flamengo, ele quer se provar, enfim, a decisão dele, mas ninguém garante que ele vai chegar lá jogando bem, né, ninguém garante, porque no Flamengo ele não conseguiu, pode ser que lá ele consiga, pode ser, mas não é garantia. Enfim, é isso aí sobre o Claudinho, né? Muitas notícias aí referentes a ele. Então, eu acredito que, assim como o Vene falou, tá muito perto, né?
porque tem que ter paciência mesmo, né, para poder essas coisas acontecerem. Vai depender do time que ele atua, né, do time que é dono dele, que é o Zenit da Rússia. Então, o Zenit precisa aceitar essa proposta, né? Mas o Flamengo já fez a proposta. O Claudinho, desde o início, queria jogar no Flamengo, quer jogar no Flamengo, tá conversando com o Braz. Então, o desejo dele é vir para o Flamengo, ele quer há muito tempo. Então, isso aí eu acredito que vai acabar pesando em algum momento. Em algum momento nós veremos aí o Claudinho no Flamengo, e eu acredito que pode acontecer ainda nessa janela de transferências, ou seja, ainda nesse mês. A gente pode ver aí notícias sobre o Claudinho, e seria muito bom a gente ter mais uma peça aí, né? Um meia, um jogador de muita qualidade, de seleção brasileira, né? Que já atua na seleção também, de muita qualidade, jovem, né? Ele também é jovem, e aí poderia ser um companheiro, substituto do próprio Arrascaeta. Mas é isso, se você curtiu o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sino. Deixa também o seu comentário, que é muito importante, sobre o que conversamos aqui, né? Se vocês acreditam que o Flamengo deve investir aí no Claudinho, se vocês aprovam a contratação dele. E o Marcos Antônio também, né? Que é um jogador que está muito próximo aí. Falta detalhes, como disse o Vene, para poder isso acontecer. Então a gente fica aqui na expectativa para que o Flamengo consiga fechar a contratação do Marcos Antônio também. Esse foi o vídeo, tamo junto, tchau.